Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos um pouco a respeito da doutrina espírita, e no dia de hoje a gente se propõe a conversar sobre a obra Jesus no Lar, capítulo 44, que se intitula A Lição do Essencial. Nesse capítulo, o Lúcio começa nos informando que discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais do bem-estar. Quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou. E aqui nós vamos fazer uma pausa para nos debruçar um pouco mais profundamente nesse primeiro parágrafo, né, que abre o capítulo. Porque nós vamos ver os discípulos, então, debruçados sobre a discussão das coisas essenciais ao bem-estar. E é importante, parece que é uma coisa bacana, né? Coisas essenciais ao bem-estar. E, na sequência, a gente vê que Jesus assume que os pensamentos em dissonância, né? Então, alguma coisa parece que não fechou dessa ideia de que estava tudo bem, né? E a gente, recorrendo aos dicionários, vamos ver que bem-estar é sinônimo de comodidade, de conforto, de meio fácil de usufruir de alguma coisa. Então aqui a gente já começa a perceber, né, que esse bem-estar é importante sim, mas não é essencial, como o primeiro parágrafo nos orienta, nos coloca, nos expõe, né? E daí vem essa dissonância de pensamento, né? Dissonância que significa desafinação, desarmonia, né? Pela qual Jesus, o Senhor, então assume a direção dos pensamentos, né? Então, e Jesus começa a primeira frase que ele fala, na verdade, uma das primeiras palavras é a seguinte: é indispensável, né? Quer dizer, é absolutamente necessário, né? É a afirmação primeira que Jesus faz, né? Quer dizer, isso é muito importante que eu vou falar, ele está dizendo, né? Então, o que vem depois disso é importante, e a gente se pergunta o que é indispensável e para quê. Jesus vai fazer, na construção desse parágrafo, ele vai nos oferecer a resposta para esses dois questionamentos, né? Então, o que é indispensável? Ele diz assim, que a criatura entenda a própria felicidade. É indispensável, fundamental, essencial que a criatura entenda a própria felicidade. E o parágrafo não termina aí, mas nós somos obrigados a parar, porque, dada a profundidade com que Jesus constrói essa frase, esse parágrafo, né? Porque quando ele usa a palavra própria, ele utiliza-se de polissemia. Quer dizer, uma palavra apresentando vários significados, né? Porque a ideia da palavra própria pode nos conduzir à compreensão de a que pertence a. Quer dizer, o que é a felicidade para mim, que me pertence, né? Então é indispensável que a criatura entenda a minha concepção de felicidade. No entanto, a palavra própria também pode ser compreendida por verdadeira, autêntica. E nesse sentido, é indispensável que a criatura entenda o que de fato é a felicidade, né? Ou seja, é necessário distinguir uma da outra. Nem sempre que eu penso que é felicidade, de fato será. Daí a importância da gente fazer essa pausa. E na sequência ele vai responder para quê, né? Ele diz assim, para que não se transforme, ao perdê-la, o quê? A felicidade, em triste fantasma de lamentação. Então, tem aqui um parágrafo muito rico de Jesus, nos apresentando logo na primeira colocação dele, né? E aí a gente se pergunta agora, felicidade é alguma coisa que se perde? Porque ele coloca aqui, para que não se transforme ao perdê-la, a felicidade, em fantasma de lamentação. Bom, para responder essa pergunta, é importante que a gente recorra
às orientações dos Espíritos também, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 614, né, os Espíritos vão nos dizer que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Opa, já vinculou alguma coisa ao conceito de felicidade. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E eles vão dizer ainda um pouco mais adiante que só é infeliz o homem, né, só é infeliz quando dela, da lei de Deus, se afasta, né? Então notemos que quando ele se refere à lei de Deus, está se referindo ao progresso também, né? E existe então uma relação entre o progresso do homem, evolução, proximidade com a lei, né, que os Espíritos nos colocam aqui, e felicidade. Quer dizer, quanto mais longe eu estou da lei, menor o meu progresso, por consequência, menor a minha capacidade de compreensão da felicidade, essa verdadeira, né? E, por outro lado, quanto mais evoluído, mais feliz eu sou, né? Pelo que os Espíritos vão chamar dessa proximidade com a lei, né? Muito bem. A questão 778, ela complementa esse raciocínio. Os Espíritos vão dizer assim: o homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Eles continuam um pouquinho mais adiante, dizendo assim: ó, pensar que pode retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Ou seja, eu não evoluo, eu não volto para trás, eu só evoluo, eu só vou para frente, né? E se a felicidade está vinculada à evolução, a minha proximidade com a lei é nesse contexto que não dá para evoluir, não dá para voltar atrás. Então, estamos falando de uma conquista perene. Jesus vai se referir a essa conquista lá em João capítulo 4, versículos 14, de água que não descedenta, né? Ele refere-se à nossa capacidade evolutiva. É por consequência a felicidade. Notem que um conceito é vinculado ao outro, né? Não estamos falando da mesma coisa, mas ambos refletem algo que está intimamente ligado. Mateus, no capítulo 6, versículo 20, Jesus nos apresenta o tesouro que a traça não rói, o ladrão não rouba. Então, essa incapacidade de voltar atrás. Essa conquista perene, eterna. Conquistei, é meu, passa a ser conteúdo meu, passa a ser propriedade minha e é impossível se desfazer desse conteúdo. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Jesus estabelece uma condição, conhecer a própria felicidade. Define essa condição como indispensável, essencial, fundamental, para que a gente possa, por consequência, discernir em nós mesmos a perenidade da felicidade, essa verdadeira, né, que os Espíritos nos apresentam, e a transitoriedade de outro elemento. Então tem alguma, porque ele fala, olha, tem que diferir o que é felicidade própria, né, que eu acho que é, e que é de verdade, né? Então, tem uma coisa que eu posso perder sim. E o que é isso, então? Né? É a saciedade. Saciedade, né? E a capacidade, é fruto da nossa consciência, a capacidade de enfrentar as naturais perdas daquilo que nos sacia. É disso que Jesus está falando, que a gente vai perder, né? Então, é dessa consciência que a gente está desenvolvendo a capacidade de enfrentar essas perdas, que são naturais, são da lei, né? Com equilíbrio, com paz, detentores da parcela de felicidade que conquistamos até agora. Né? Então, o que está conquistado é teu. Isso faz parte do reino de Deus construído no nosso coração. Né? Então, a gente passa agora a fazer uma análise mais profunda nesses dois conceitos, de felicidade e de saciedade, para que a gente possa até mesmo melhorar a nossa capacidade de distinguir entre um e outro. Né? Para entender melhor a felicidade, a gente começa, então, a gente se propõe aqui a falar de uma coisa que parece felicidade, a gente acha
que é felicidade, muitas vezes, a mídia tradicional, o comércio, eles vão tentar por todas as formas te convencer a todos nós de que é felicidade, mas na verdade não é. É saciedade. Para isso, vamos usar uma coisa que todo mundo conhece e pratica. Né? Algo que eu e você fazemos diariamente e que se a gente parar de fazer, vamos desencarnar. O ato da alimentação, o ato de comer. Então imaginemos agora que a gente acabou de comer o nosso prato preferido. Imagina o seu prato preferido, né? Uma lasanha, uma pizza, uma feijoada, enfim. Depois de saciado, o nosso corpo, naturalmente, ele vai desviar uma grande parte dos recursos dos recursos próprios para o nosso sistema digestivo. Por consequência dessa escassez de energia, a nossa temperatura corporal vai cair, os batimentos cardíacos diminuem, a gente sente uma sonolência. Né? Estamos experimentando um estado que a biologia vai chamar de alcalose pós-prandial. Natural, todos nós. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, ou mesmo a gente mesmo falou, nossa, comi tanto que estou até feliz. Mas isso não é felicidade. Isso é saciedade. Nós saciamos. A gente satisfez uma necessidade fisiológica. No caso do nosso exemplo, a fome. Notem como a saciedade é algo importante, mas não é essencial. Né? Como então diferenciar saciedade de felicidade? Se nós estamos tentando suprir uma necessidade que pode ser fisiológica, no caso da fome, uma necessidade fisiológica, mas pode ser também psíquica. Existem exigências íntimas que vão estar vinculadas a essa figura psíquica, fundamentadas em nós mesmos. Né? Então, essa necessidade de suprir, essa tentativa de suprir essa necessidade, se ela estiver baseada em elementos exteriores, provenientes do mundo concreto, do mundo material, do mundo físico, a sensação obtida é de saciedade. E a gente emprega aqui a palavra sensação, por quê? Porque ela vem essa palavra, ela vincula aquilo que a gente percebe do meio externo, por meio de órgãos sensores. Então, tato, olfato, paladar e por aí vai. Né? Por isso que a gente empregou aqui sensação. Quando eu me sacio, eu tenho sensações. Né? E é daí que nós vamos encontrar no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de François Nicolas Madeleine, dizendo assim, a felicidade não é deste mundo. Né? Inclusive, esse é o título da mensagem que o François nos apresenta. Né? Que mundo? Né? Do mundo físico, mundo concreto, mundo material. Né? Desse mundo é a sensação, desse mundo é a saciedade, não é a felicidade. Né? Quantos mundos nós temos? O mundo material e o mundo espiritual. A felicidade não é daqui. Perceberam? Da onde ela é, então? É de lá. Né? Muito bem. Se nós estamos vivenciando agora, diferentemente da primeira hipótese, uma experiência interior, íntima, que nos afeta positivamente, porque a gente pode enfrentar experiências que nos afetam negativamente. Essas não vão nos conduzir à felicidade. Então, essa experiência interior que nos afeta positivamente e que se fundamenta no universo abstrato, o saber, o amar, o compreender, o auxiliar, o sentimento que decorre dessa experiência é a felicidade. É a capacidade de afetividade. Daí o amor ter essa importância quando Jesus se refere a ele, né? Porque realmente é fundamental. Disso decorre
que a saciedade é uma sensação, é uma impressão da sensibilidade orgânica. E que a felicidade não é um sentimento. Independe do organismo, porque vai pertencer ao espírito. Não é desse mundo, é do mundo do espírito. Por isso, a primeira, a saciedade, é fugaz e a segunda é perene. Porque, voltando lá para o nosso exemplo, a gente almoça agora. Daqui a 2, 3 horinhas, a gente já sente aquela vontade de tomar um cafezinho da tarde. Olha como é fugaz. Aí eu compro aquele bem que eu idealizei como sendo a razão da minha existência. E pouco tempo depois aquilo já evaporou. A importância daquilo evaporou. É a fugacidade da saciedade. Né? E Jesus vai nos dizer, então, a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias. Olha como ele complementa essa história e vai fechando, vai nos conduzindo à compreensão da felicidade, da verdadeira felicidade. Né? A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Essa confusão que a gente faz, né? De aliar a saciedade a um sentimento, a misturar as coisas, uma sensação misturada, a ideia de uma sensação como se fosse travestido de sentimento. Né? E ele vai dizer assim, os loucos se apegam a terras, moinhos, moedas, honras, vinhos e prazeres. Ele elenca esses elementos nessa sequência lógica. E percebam como ele vai construindo o que nós temos no mundo exterior. É porque, quando ele se refere às terras, está falando do mundo das posses. Aos moinhos, os recursos de subsistência. Às moedas, aos recursos econômicos. Às honras, a nossa vinculação à vaidade, ao orgulho. Notem que a gente fez o comentário de que não precisa ser uma busca fundamentada só em elementos fisiológicos, mas também psíquicos, né? Psicológicos. Ó. Então está aqui a vaidade, o orgulho, essa busca pela vaidade também, ela acaba culminando no campo da nossa saciedade, né? E aí os vinhos, os anestésicos, né? No tempo de Jesus a gente tinha os vinhos como essa figura que anestesiava a lucidez humana, né? Hoje isso se desenvolveu muito. Né? Temos uma variedade, uma diversidade de bebidas, de medicamentos, de drogas lícitas e ilícitas, entre elas cigarro e tantas outras, aí cumprindo o papel dos vinhos aqui apresentados por Jesus. E, finalmente, ele se refere aos prazeres. Se, de um lado, temos os vinhos que se referem aos anestesiantes, os prazeres são exatamente o contrário, né? São os estimulantes, né? Focados no mundo material. Né? Ele vai dizer, a partir daí, o seguinte: o espírito prudente, porém, não desconhece que. Né? Então, é bacana a gente pensar nesse começo da frase, porque a gente chega à conclusão, será que nós somos espíritos prudentes? Né? Porque está dizendo que se nós somos prudentes, a gente precisa saber esses dois elementos que ele vai traçar. Porque se a gente não sabe disso, então nós não somos tão prudentes como pensávamos que fôssemos. Né? Então, o primeiro ponto que o espírito prudente tem que conhecer para ser prudente: todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude. Isso é essencial que a gente compreenda. Por quê? Porque quando nós falamos das terras, moinhos, moedas, honras, vinhos e prazeres, né, a gente não está desconstruindo a importância disso. Não é propósito nosso desconstruir, porque a gente reconhece que esses elementos são importantes, sim. Né? Mas no primeiro parágrafo da história,
eles são relatados como essenciais. E isso não é essencial. Isso é importante. É importante. Não é essencial. Né? Então é isso que ele está falando. Os patrimônios do mundo devem ser usados. Né? Quer dizer, se é usado é meio. E como meio, não pode ser finalidade. O problema é quando o meio se torna finalidade. E aí as coisas começam a se complicar nas nossas vidas. Né? Por exemplo, quando um recurso é meio, a gente vai falar assim, nossa, eu tenho um carro que me leva aos lugares que eu quero, que eu preciso ir. Né? Então, notem que ter um carro é algo importante, porque eu preciso ir a lugares. Né? Existem lugares que eu quero ir, que eu não preciso, mas eu quero ir. E tendo esse recurso, eu vou. Né? Inclusive na casa espírita. Né? Agora, quando eu confundo meio com finalidade, a minha narrativa muda. Eu começo a falar assim, não posso ir a tal local porque eu posso estragar meu carro. E é um meio. Esse bem é para você ir nesse lugar. E aí você deixa de ir para preservar esse recurso que está ali com a finalidade de te levar. Perceberam como é nocivo essa confusão? Vamos a outro exemplo. Não ganho o suficiente para adquirir tudo o que quero, mas sei que tenho tudo o que preciso. Uma postura de lucidez em relação às moedas, aos recursos econômicos. Né? Realmente, ninguém no planeta ganha para adquirir tudo o que quer. Porque o que eu quero de elementos materiais estão vinculados à sociedade. A sociedade pede sempre mais. Então, por mais que eu tenha, eu sempre vou querer mais. Em última instância, a gente vai querer o planeta. Né? E depois dele, o sistema solar, então. Né? Então, a sociedade quer sempre mais. Então, isso é uma prova de lucidez. Agora, olhem quando esses valores, a ideia de recursos, de patrimônios, se transformam de meio para se tornar finalidade. Vivo para o trabalho, porque só assim consigo adquirir tudo o que quero. Será? Porque Oscar Wilde, ele vai nos oferecer o pensamento de que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas simplesmente existem. Essa capacidade de viver é algo diferente de existir. É isso que o filósofo nos propõe. E quando eu falo vivo para o trabalho, o emprego da palavra vivo está equivocado aí, porque, na verdade, essa pessoa existe. Né? E qual a diferença entre viver e existir? Uma cadeira existe. Ela está lá, eu posso ver, tocar, ela existe. Agora, a vida não está presente naquela cadeira. Ela não vive, ela existe. Então, viver é uma proposta muito mais ambiciosa do que sermos cadeiras, sermos meros objetos nessa jornada proposta por Deus para nós. Né? Mas esse é apenas um primeiro aspecto que caracteriza os conhecimentos de um espírito prudente. Vamos ao segundo. O segundo, Jesus diz assim, é que as bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. Aí agora ele falou de elementos essenciais. As bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. A mais importante, a que nos é fundamental. Né? E aí, raciocinando quais seriam essas bênçãos mais simples da natureza, né? A gente chega a algumas ideias relativos a nós e ao mundo, de dentro e de fora. Né? Relativos a nós, a saúde. Pensem nessa bênção simples da natureza. Né? Imaginemos que
eu seja o dono do mundo, do planeta inteiro. Tudo que está dentro do planeta é meu. E aí eu perco a saúde. Perdi a saúde. Qual é a tranquilidade que eu poderei aurir de todas as posses que eu porventura tenho? Eu não consigo me entender tranquilo nesse momento. E notem que essa é uma bênção simples que está em todo mundo. Os sentidos. Ver, ouvir. Eu sou o dono de todo o planeta. Todas as belezas que estão aqui são minhas, mas eu não posso ver. Porque essa bênção simples me foi tirada. Qual a tranquilidade? E daí vão, em relativos ao mundo, né? Eu sou proprietário de terras fantásticas, produzo ali, tira a chuva. Qual tranquilidade eu vou ter a partir daí? Não nasce mais nada ali. Vocês querem ser grandes proprietários? Na África tem um deserto, o deserto do Saara, está lá à disposição, não é de ninguém, vai lá pega. Grande proprietário, só não chora. Mas não precisa ir tão longe, não. Vai aqui para o Chile, deserto do Atacama, está lá. Está lá, pega. Ninguém vai reclamar. Só não chora. Tira o ar. Dono do planeta. Vamos tentar permanecer 5 minutos sem ar. Vamos ver se a gente consegue manter a nossa tranquilidade essencial, sem esse bem que é de todo mundo. Então, notem que as bênçãos mais simples estão disponíveis para todos nós. E onde elas faltam, a gente se afasta. Se a gente se imaginar sem qualquer uma delas, a gente vai perceber que a gente perde, que elas são as bases dessa nossa tranquilidade essencial. Mas aí Jesus entra com uma história. Vamos à história dele. Ele diz que ilustre dama romana e filhinho de 5 anos, eles chegam para uma viagem e embarcam numa luxuosa galera. A galera é uma embarcação romana movida a remo, né? E eles entram nessa galera com uma volumosa bagagem de joias. É uma pessoa rica. No meio da viagem, um choque em traiçoeiro Recife acaba causando o naufrágio dessa embarcação. No processo de naufrágio, um bote de socorro é colocado no mar e essa dama, essa ilustre dama romana, sobe ao bote carregando a criança e um pequeno pacote. E nesse pacote todo mundo que viu ali as joias, né? Ela trouxe as joias dela, a riqueza dela. E aí as pessoas vão perguntar para ela o que era o mais importante. O que ela tinha trazido para o bote de socorro que ela achava ser o mais importante. E ela vai falar assim: meu filho é o que tenho de mais precioso. Isso é felicidade. É uma conquista dela. Perene. Lembra? Essa conquista é dela. Essa lucidez de compreender o que é mais precioso naquele momento. Afetividade. Capacidade de amar. E ela vai se referir, então, ao pequeno pacote que ela trouxe. Aqui tem o que considero de mais útil. E pelas palavras dela, a gente já entende que ela realmente é detentora de uma verdadeira felicidade, porque ela se refere ao pacote pela utilidade dele. Lembram que a gente
elencou uma frase de Jesus: todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento da virtude. Que delícia! Está aí. O mundo é importante. O mundo material é importante. Deve ser usado. Ela usa exatamente essa palavra na frase. Tem aqui, considero mais útil, aquilo que vou usar. Será que ela vai usar joias? Todo mundo achava que era joia. Ela falou que é uma coisa que ela vai usar no bote. Ela vai dizer o quê? 2 pães e 10 filhos maduros, com os quais ela alimenta a reduzida comunidade durante o período de naufrágio. As joias ficaram. As joias naufragaram. Ela trouxe o mais útil. Quem conclui é Jesus. E ele é muito literal no final desse capítulo. Ele diz assim: longe das verdades mais simples da natureza, não tem muita forma. Tudo é muito simples. Tudo é muito acessível. Não interessa teu grau de instrução. Essas verdades são simples. Né? Então, longe delas, mergulha-se o homem, mergulha-se. A gente se mergulha. Ninguém me mergulha. A gente se mergulha, o homem, na onda pesada de fantasiosos artifícios. Quer dizer, a gente começa a fantasiar uma coisa que é artificial. Uma necessidade que não é necessidade. É artificial. Exterminando o tempo e a vida. Está falando da encarnação. Porque o espírito é imortal. O espírito não tem fim. E se eu extermino o tempo, está falando de nós aqui. Tempo e a vida, enquanto encarnados, através de inquietações desnecessárias. Por quê? Porque é tudo artifício. É tudo fantasia que nós criamos. E a gente conclui a nossa reunião, o nosso bate-papo, lembrando o versículo 31 do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. É Jesus quem nos recomenda: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muita paz e muita luz a todos nós.